Os Estados Unidos estão intensificando sua defesa do mundo livre contra a China e os europeus odeiam isso. Bem-vindo ao China Sem Censura. Eu sou China Sem Censura. Os EUA estão travando uma guerra fria contra a China. Embora, pelo quanto as coisas esquentaram, me sinto à vontade para chamar isso de guerra em temperatura ambiente. Os EUA seguem firmes no combate ao PCC, apesar do que dizem alguns meios de comunicação. Você acredita que isso está dando o pontapé inicial, mas há um pequeno detalhe, tão pequeno que provavelmente nem vale a pena mencionar. Problema: a aliança transatlântica está à beira do colapso. Os europeus e canadenses, junto com muitos think tanks e veículos de mídia ocidentais, estão absolutamente furiosos com os EUA. Eles estão basicamente tratando não a Rússia e a China como a maior ameaça ao mundo, mas sim os Inaniawa. Agora, para ser justo, Trump. Ele já impôs tarifas à Europa, tentou comprar a Groenlândia e está dizendo que o Canadá é o 51º estado. Agora as pessoas estão dizendo que a ordem internacional baseada em regras como conhecemos foi rompida, o que é bobo porque, como venho dizendo, ela já está morta graças à China e à Rússia. Mas as elites ocidentais insistem em culpar os EUA e Trump. Eles dizem que Trump está desmontando a ordem mundial existente, destruindo alianças e se aliando às forças da tirania. O que seria uma baita crítica se eles não estivessem planejando se aliar à China? A sabedoria convencional que as elites ocidentais estão promovendo é que os EUA são pouco confiáveis, desestabilizadores até, e isso está favorecendo diretamente o Partido Comunista Chinês. Tem-se falado muito sobre independência europeia. A Europa está tentando se tornar independente dos Estados Unidos. O que é isso? Um 4 de julho ao contrário? É por isso que escrevem as datas como 4/7. Então, qual solução eles estão propondo? Bem, entre outras coisas, depender mais da China. Aquela utopia nada problemática, totalmente confiável, que com certeza não é comandada por um autoritário. A China é bem-vinda, mas o que precisamos é de mais investimento estrangeiro direto chinês na Europa, em alguns setores-chave, para contribuir com o nosso crescimento. Sim, porque como a história já mostrou, o investimento chinês é totalmente ótimo para o país em questão. E com certeza está transformando a China em uma democracia a qualquer momento, né? Enquanto isso, o premier canadense Mark Carney diz ao mundo que deve enfrentar os valentões, referindo-se a Trump e aos EUA, não à China. Como estão indo aqueles super laboratórios de fentanil canadenses? Mark Carney quer trabalhar com a China para criar uma nova ordem mundial. Acredito que o progresso que fizemos na parceria nos prepara bem para a nova ordem mundial. Os teóricos da conspiração estão certos. Mais uma vez, isso me deixa muito preocupado com as previsões deles para agosto. Mas tem uma coisa que precisamos ter em mente. Trump não está empurrando os aliados para a China. Trump está reagindo aos aliados do Zequimeu, que já estão decididos a se aproximar da China e promover políticas que vão contra nós e até contra os próprios interesses deles. Basta olhar para o mercado de baterias da Europa. Tantas empresas europeias, algumas das quais ajudam os militares europeus, terceirizaram a fabricação e fizeram parcerias estrangeiras na China. Isso permitiu que a China adquirisse o conhecimento técnico para produzir baterias, que depois usa para inundar os mercados mundiais com baterias chinesas baratas, que agora estão destruindo tanto o mercado europeu de baterias quanto o de veículos elétricos. Tudo isso enquanto tornam as corporações europeias cada vez mais dependentes das empresas chinesas para fabricar baterias. Autoridades dos EUA, como o secretário de Comércio Howard Lutnick, perceberam o quão estúpido isso é. Por que a Europa concordaria em ser neutra em emissões até 2030? Quando eles não fabricam baterias, eles não fabricam baterias. Então, se eles escolherem 2030, estão decidindo ser subservientes à China, que fabrica as baterias. Por que fariam isso? Não entendo por que a China insiste tanto em Taiwan se poderia focar na Europa. A única resistência deles seria debater qual nação teria o privilégio de estender primeiro o tapete vermelho comunista. A Europa ajudou o Partido Comunista Chinês de várias formas, além de importar produtos chineses baratos. Há a dependência da Europa da China por produtos químicos e medicamentos, o dinheiro europeu gasto em combustível russo e ainda decisões estrategicamente estúpidas, como o Reino Unido abrir mão de Diego Garcia.
Nas Ilhas Chagos, onde os EUA têm sua única base militar no Oceano Índico, Trump não está nada feliz. E ainda tem o fato de que a Europa não está gastando nem de perto o que deveria em sua defesa militar. Mesmo depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, todos esses recursos que os EUA poderiam gastar para conter a China acabam sendo usados para defender a Europa. O único motivo pelo qual os gastos europeus com defesa chegaram ao nível atual é por causa do Trump. E não sou eu que estou dizendo isso, é o chefe da OTAN que está dizendo. E aqui vai minha pergunta para a plateia. Quero dizer, muitos de vocês, eu sei, criticam Donald Trump, mas vocês realmente acham que sem Donald Trump isso teria acontecido? 8 grandes economias na Europa, incluindo Espanha, Itália e Bélgica. O Canadá, aliás, também fora da Europa, teria chegado a 2% em 2025, quando estavam apenas em 1,5% no início do ano. De jeito nenhum isso teria acontecido sem Donald Trump. Então, é lógico que eles esperem que nós, na Europa, aumentemos nossa participação com o tempo. A ideia de que Trump empurra a Europa para a China é bobagem. A Europa só usa Trump como pretexto para se aproximar da China. O que eles já estavam fazendo e evitam tomar as medidas necessárias para realmente confrontar a China e sua aliada, a Rússia. Se Trump não tivesse assumido, países europeus teriam ido para a órbita da China e os Tiasiwa os acompanhariam. A China, é claro, adora quando os Estados Unidos e a Europa estão irritados um com o outro. Na verdade, ela está ativamente trabalhando para manter isso acontecendo. A CNN errou ao dizer que a China não precisa se esforçar para buscar ganhos no equilíbrio global de poder. Ela simplesmente precisa manter seu curso. Enquanto os Estados Unidos perdem aliados e credibilidade sozinhos, eu sei que a CNN errar não é tão surpreendente quanto Helen Keller perder em um jogo de dardos. Não é assim que a China funciona. A China não simplesmente espera as coisas acontecerem. Ela ativamente prepara o terreno para colocar aliados uns contra os outros, como ao fazer países ficarem realmente dependentes da China. Claro, a China também tem expandido sua influência nos Estados Unidos, mas pelo menos os EUA finalmente estão começando a perceber isso, embora. Na minha opinião, isso já deveria ter sido feito, mas antes tarde do que nunca. Foram precisos 40 anos de alertas para que eles acordassem. Infelizmente, a Europa não fez isso, ou pelo menos não de forma séria. A China fez com que Trump tivesse que atacar os aliados por causa do quanto a China já capturou esses aliados, e a resposta da Europa foi ficar ainda mais dependente da China. E agora você tem o Partido Comunista Chinês promovendo narrativas como a ideia de que a China é uma força estabilizadora e uma parceira para se opor a valentões. A China não é uma valentona. Pergunte aos uigures ou a Taiwan. Infelizmente, isso está funcionando para meus espectadores europeus. Como é viver sob líderes que são mais facilmente manipulados do que eu? Show speed? De acordo com uma pesquisa da Gallup, os aliados da OTAN, em média, agora estão favorecendo a China em vez dos Icralsepoiwa. Lembre-se de que essa pesquisa foi realizada de março a outubro de 2025, antes do ataque dos Icralsepoiwa à Venezuela. O fato de muitos europeus estarem escolhendo se aproximar da China, em vez de algum outro país não autoritário, como Taiwan ou Japão, diz muito sobre como a moralidade das pessoas pode ser distorcida. Isso é como dizer, eu odeio Winston Churchill, então vou ficar do lado dele. Aquele que não pode ser nomeado no YouTube com seu bigode austríaco curioso. As coisas talvez não tivessem saído tanto do controle entre os EUA e seus aliados ocidentais se eles não tivessem se tornado tão dependentes e vulneráveis à China. Eliminar a influência chinesa talvez não resolvesse todos os problemas entre EUA e aliados, mas ao menos facilitaria a relação entre eles. Se ao menos as pessoas tivessem pensado nisso décadas atrás, talvez essa guerra ainda fosse fria e não estivesse em temperatura ambiente, quase esquentando. Eu sou o China Uncensored, obrigado por assistir.